Uma mensagem na voz do Bispo Rosimar Mesquita. Mensagens que vão edificar a sua vida. Graça e paz para todos meus amigos e irmãos. É um prazer, um privilégio chegar até você nessa linda manhã, desse novo dia. Dia este que fez o Senhor, para que venhamos nos alegrar e nos regozijar nele, como diz o salmista. Nessa nova manhã, estamos cheios de alegria, de gratidão por um novo dia, um novo amanhecer, uma nova oportunidade que Deus nos dá de servi-lo, de adorá-lo, de abençoar vidas, pessoas, de somar, de multiplicar, de dividir, de abençoar, de chegar junto àqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa oração, da nossa mão amiga. E nesse dia queremos compartilhar com você mais uma reflexão de fé, de esperança, a Imbimpo, chegando até você, chegando até a sua casa, ao seu lar, uma mensagem de graça, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolidação, de edificação para você e sua família. E eu fico alegre, feliz por esse privilégio, por essa honra, né? E você que deseja fazer algum contato conosco, você pode assim no Face, né? No Facebook ali, você pode fazer contato comigo, Bispo Mesquita, Família Mesquita, Bispo Mesquita, no Facebook, ou a Imbimpo, Ministério Imbimpo. Você também pode mandar ali suas perguntas, tirar suas dúvidas, fazer seu convite, né? Tem pessoas querendo saber o contato para fazer algum convite para ministrações. Será um prazer, será uma alegria chegar até você, seu ministério, sua igreja, e assim a gente compartilhar das experiências de 43 anos de caminhada na presença do Senhor Jesus, desde os 12 anos, né, que foi o início da nossa conversão a Cristo. Então, uma alegria, né? São 43 anos de experiência, aprendendo com a graça de Deus, com o Espírito Santo, aprendendo com os nossos mentores, consolidadores, e temos, né, muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez, que Ele está fazendo e que Ele irá fazer, né, em nossas vidas. Muito bem, hoje nós vamos meditar sobre Jó. Jó foi um grande homem. Existem, né, pessoas notáveis, pessoas abençoadas, pessoas que nós admiramos no contexto bíblico, né? No contexto dos heróis da fé, dos homens de Deus, dos personagens bíblicos. E Jó se destacou como um homem notável, um homem sincero, reto, um homem justo, um homem bom, um homem de bom testemunho, que se desviava do mal. Jó era muito conceituado dentro do contexto social, dentro do contexto espiritual. Ele era um homem que fez história, ele foi um homem que influenciou a sua geração. Ele era um conselheiro, ele aconselhava na porta da cidade, na entrada da cidade. Ele era um conselheiro e ele era procurado porque ele era um homem sábio para dar conselhos, para orientar, para direcionar pessoas, para instruir, para tirar dúvidas, para ajudar aqueles que necessitavam. E Jó, diante de Deus, tinha uma fé ilibada, tinha um caráter
muito firme e um caráter sem igual, um homem de uma fé, de uma vida de comunhão, de uma estrutura, vamos dizer assim, uma bagagem, uma experiência, uma maturidade grande diante de Deus e diante dos homens, né? Ele era um homem rico, poderoso, diz as Escrituras, no capítulo 1 de Jó, que ele era um homem dos mais ricos do Oriente. Então, ele não era só rico, ele era um dos mais ricos do Oriente. Então, você veja, ele estava bem acima do nível, né, de ser uma pessoa abençoada. Ele era muito abençoado, ele tinha muitos bens, ele tinha muitas ovelhas, milhares de ovelhas, de gado, de camelo, de servos, né, ao seu serviço. Tinha muita prata, muito ouro, tinha 10 filhos, tinha uma família feliz, abençoada, nada lhe faltava, ele não tinha dificuldade de nada. Ele era um homem realmente especial e um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Isso é muito importante, né? A pessoa ser temente a Deus e se desviar do mal. Assim era esse homem, né? De muitas qualidades, mas diz o texto bíblico, no versículo de número 8, que ele estava sendo observado por uma pessoa perigosa, por um ser invejoso, maligno, cruel, um ser satânico que anda observando aqueles que temem a Deus, que amam a Deus, que servem a Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Veja que o inimigo maligno, ele não estava observando qualquer pessoa. Ele estava observando um dos homens mais abençoados por Deus. E isso me chama a atenção, e isso também nos ensina uma coisa, que o maligno principalmente quer fazer tropeçar, não é quem já está no mundo, quem já está na lama. Ele não quer sujar, não é quem está na lama, ele quer sujar quem está limpo. Ele quer fazer cair quem está de pé. Ele quer atrapalhar quem está indo bem. Então nós precisamos manter cuidado, vigilância, estar atento, porque o maligno fica de olho nas famílias que são estruturadas, nos lares abençoados, na sua família que vive em comunhão, que é um exemplo de família, uma família linda, bonita, maravilhosa. Ele não tem prazer de ver as pessoas bem, ele não tem prazer de ver as pessoas unidas, ele não tem prazer de ver as famílias vivendo em harmonia, ele não tem prazer de ver o homem caminhando na presença de Deus, no temor do Senhor, na obediência do Senhor Jesus. Ele não tem prazer de ver um pregador, um professor da EBD, um ministro de louvor, um diácono, um obreiro, um evangelista, um missionário, um pastor, firme na palavra, comprometido com o reino, comprometido com a igreja, comprometido com sua igreja, seu ministério, com a sua família, comprometido com a fé em Cristo, com a sã doutrina. Não, ele não tem prazer. Justamente essas pessoas que fazem a diferença, como Jó, como Daniel, como José, são essas pessoas que o inimigo quer tirar você da presença de Deus, da direção do Senhor, do ministério que Deus te entregou, do chamado que Deus tem para você, da bênção que você é. Cuidado, que ele é invejoso, ele é maligno, ele é astuto, ele é a antiga serpente que fez Adão e Eva tropeçar e perder o paraíso, que colocou a inveja, o ciúme no coração de Caim, que colocou a inclinação carnal, o sentimento carnal no coração
de Sansão para viver uma vida carnal, pecaminosa e deixar o chamado que Deus tinha para ele. Ele fez Saul tropeçar. Então precisamos estar atento, colocou a ganância no coração de Judas. Então precisamos estar vigilante. E diz o texto que ele observava quem? Jó. Ele estava sempre observando Jó. E eu fico a pensar quantas pessoas que o maligno tem observado e tem conseguido derrubar, e tem conseguido tirar da presença de Deus, e tem conseguido colocar dúvida no coração, frustrar o chamado, frustrar a missão que Deus entregou nas mãos de cada um, o ministério, a obra bonita, espiritual que Deus tem com você, com sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com seu ente querido. Então precisamos ter cuidado. Esse ser maligno, com a permissão de Deus, ele tocou em Jó, deixou Jó numa situação difícil, deixou Jó numa situação triste, numa situação de calamidade. Jó perdeu seu gado, suas ovelhas, seus camelos, seus servos, seus bens. Foi a bancarrota, foi o fundo do poço. E a pior perda que eu acho que Jó teve não foi dos camelos, das ovelhas, do ouro, da prata, dos servos, dos bens que ele tinha, mas foi dos 10 filhos que ele tinha, que viviam unidos, em comunhão, sempre estavam reunidos. Os 10 filhos, todos eles morreram. Imagina, você recebeu a notícia que de repente seus 10 filhos sofreram um acidente, estavam juntos, todos morreram. Jó recebeu muitas notícias tristes, e uma das piores foi essa, que os seus 10 filhos, com seus familiares, tinham morrido numa tragédia. Que coisa triste, né? Imagina, mas esse homem não perdeu a esperança, esse homem não perdeu a fé, esse homem não perdeu a sua confiança em Deus. Ele permaneceu firme com sua esposa. Sua esposa não entendeu muito a sua luta, a sua dor, a sua prova. Talvez nem ele estava entendendo, mas nem tudo nós entendemos, nem tudo compreendemos. Certa vez o Senhor disse para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Pedro não estava entendendo porque Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Lavar os pés de alguém era o trabalho de um escravo, de um servo. E Jesus se humilha como um servo, servidor, e ele lava os pés dos seus discípulos. Pedro diz: não, meu não. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Mas vem a parte mais interessante que o Senhor falou com Pedro. O que você não entende agora, você vai entender depois. Você vai entender mais à frente. Tem coisas que na hora nós não entendemos. Jó não entendeu muito bem aquela situação que ele passou. Ele não sabia que no mundo espiritual estava tendo uma conspiração contra ele. Um ser maligno questionou Deus. Foi diante de Deus e disse para Deus: Jó é uma bênção, Jó é fiel, Jó é um servo maravilhoso, Jó é uma pessoa sem igual, porque ele tem tudo. Ele tem tudo, nada lhe falta. O Senhor tem abençoado ele de uma maneira abundante, rica, maravilhosa, poderosa. Mas o dia que ele não tiver mais o que ele tem, ele vai blasfemar, ele vai te negar, ele vai te abandonar. Porque o que ele estava querendo dizer com isso? Que Jó servia a Deus por interesse, não é? E foi comprovado que ele se enganou, que Jó servia a Deus com sinceridade, com verdade,
e não só por aquilo que ele tinha que Deus lhe dava, mas por quem era Deus na vida dele. Ele servia a Deus com sinceridade. Então, quero deixar essa reflexão para você. Cuidado, esteja atento. Quem sabe que você está sendo provado, testado, e você não está entendendo, permaneça firme. Deus é contigo. E eu vou dar continuidade a outras mensagens falando sobre Jó. Vamos voltar a esse assunto. Espero que essa parte de hoje venha te ajudar e depois nós vamos falando de outras partes do livro de Jó, que é um livro muito rico, muito abençoador, muito edificante, principalmente quem está atravessando um momento de dor, de luta, uma crise, uma perda, uma situação difícil, embaraçosa. Medita nesse livro, busca o Senhor. O Senhor tem consolo, força, direção, graça, esperança, e Ele está com você. Você não está só, você não está abandonado. Amém, meu amigo, meu irmão? Estamos juntos em oração por você, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua casa, pelos seus. Esteja orando por nós, que nós estamos orando por você. Que Deus abençoe você rica, abundantemente nesse dia. E lembre-se, permaneça firme, Deus é contigo. Deus não se esqueceu, Deus não abandonou Jó, esteve sempre com ele. Venha o que vier, o Senhor está com você. Graça e paz. Shalom.